O que fazer sem Tiquinho Soares? Tem alguma outra opção de capitão além de Caleri? Nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês as melhores dicas por posição para vocês mitarem na rodada 8 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal eu sempre encontro muito conteúdo sobre o Cartola, o Cartola Express também, e futebol de modo geral, né? Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações, os próximos vídeos, e vem imitar com a gente, né? Bom, então vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 8 do Cartola. Lembrando, a gente fez um vídeo ontem avaliando os melhores SGs, as melhores defesas e ataques. Então, vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida, tá? Mas vou compartilhar a tela com vocês aqui. Primeira coisa que eu gosto de mostrar são os jogos da rodada, né? Acho que a gente precisa analisar os jogos para poder saber quais são os melhores times, quais os melhores ataques, essas coisas, né? Bom, então, o primeiro jogo da rodada que a gente tem aqui é Atlético Paranaense e Grêmio, às 4 horas da tarde no sábado. Então, vocês já sabem, né? Nossa tradicional live, às 2h30, em que a gente tira as dúvidas finais, né? Que no vídeo eu passo algumas dicas por posição, mas eu sei que vocês têm mais dúvidas também, então, lá na live vocês podem tirar, podem deixar aqui nos comentários também as dúvidas, né? Então, às 2h30, tá? Aí os outros jogos que a gente tem, Atlético Paranaense e Grêmio, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Cruzeiro, Cuiabá e Curitiba, São Paulo e Goiás, tudo isso no sábado. No domingo a gente tem Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, e Botafogo e América Mineiro, né? Ah, você falou que ia analisar os jogos. Então, como eu falei, ontem a gente tem um vídeo analisando bem detalhadamente quais são os times mais favoritos, melhores SGs, melhores ataques para a rodada, né? Aqui eu vou fazer um resumo para vocês, conforme eu vou falando das posições, eu vou falando quais são os confrontos que eu acho mais interessantes, né? E de onde você tira todas as informações que você está falando para a gente aqui? Esse aqui é o nosso dossiê, o dossiê do Cartodados, a gente monta todas as rodadas, né? A gente passa as dicas por posição, né? Deixa eu subir mais, a gente mostra o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, né? Como mandante, como visitante, passa os melhores SGs, passa também os times aqui, mais pro final a gente tem as dicas, scouts, mapas, enfim, muita informação para vocês, e tudo isso gratuito. É só você se inscrever aqui no canal, fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar aqui nos comentários para você clicar e fazer parte, e aí eu passo todas as dicas para vocês, tem esse conteúdo completinho, tá? Então vamos lá para as dicas por posição. Esse já dando um spoiler, esse é nosso time tiro curto aí para a rodada, também tem lá no nosso dossiê, mas enfim, sem enrolar mais, vamos para as dicas por posição. Eu acho que funcionou muito no último vídeo, vamos começar pelo atacante, tá? Pelo setor ofensivo. Então vamos lá. Primeiro nome tem que estar no seu time, Caleri do São Paulo, tá? Enfim, o Goiás é um time muito frágil defensivamente, terceira pior defesa do Brasileirão. Nos 7 jogos que o Goiás fez no Brasileirão, em 6, um atacante passou de 9 pontos. Então, tá sendo muito ponto pro atacante. O Caleri tem 5 gols, 4 assistências na temporada, mas mais interessante ainda é que o Caleri jogando em casa, ó, ele é um cara muito participativo. Nos últimos 4 jogos do Caleri em casa foi 2 gols e 2 assistências. Então, ele em casa é muito forte, tem que estar no seu time, tá? Aí eu vou passar 4 outros nomes que eu acho interessante, de perfis diferentes, né? Primeiros 2 nomes que eu vou passar para vocês aqui é o Cano e o Pedro, né? Bom, Cano, artilheiro do Brasil no ano, 24 gols em 26 jogos, e o Pedro é o segundo artilheiro do Brasil, né? 22 gols em 25 jogos. Eles não vivem um momento tão bom. Nos últimos 5 jogos, cada um fez apenas 1 gol. Então, estão vendo momentos difíceis aí. O Pedro muito atrapalhado pelo sistema ofensivo do Flamengo, que não vem rendendo, né? De qualquer jeito, acho que ele tem jogos favoráveis, como eu falei. Acho que o Fluminense é favorito contra o Corinthians, mesmo jogando lá em Itaquera, o Corinthians de um momento muito ruim. Tem que ver se o Flamengo vai titular mesmo. Se for, acho que o Pedro é um ótimo nome, tá? 2 nomes muito produtivos com jogos bons. Então, esses 2. Outros 2 nomes que eu vou passar para vocês aqui, já não são tão conhecidos, mas acho que tem bastante potencial. O primeiro é o Moisés do Fortaleza, tá? O Moisés, nos 2 jogos que ele fez em casa, ele tem média de 16 pontos. Foram 3 gols, finalizou bastante, então é um cara muito participativo jogando lá em Fortaleza, tá? E ele enfrenta o Vasco, que tá com uma recorrência de 100%, né? A gente coloca lá no nosso dossiê. O que é isso? Nos últimos 5 jogos, em todos, um atacante passou de 5 pontos contra o Vasco, tá? Então, tem bastante oportunidade. E, finalmente, o menino, o presidente, David Washington aí, menino da Vila, nos 3 jogos que ele fez, não baixou de 7 pontos. Já são 2 gols, 13 finalizações, o moleque tá jogando muita bola, né? Enfrenta o Bragantino, que tem tomado bastante gol de atacante. Se a gente puxar pela memória aí, Soares fez gol,
Bruno Rodrigues e Gilberto jogando lá em Bragança, né? Arthur fez gol, imitou, vários jogadores passando até de 13 pontos. Então, David Washington muito legal. E alguns outros nomes de atacante que eu vou citar para vocês aqui. A gente tem o Hulk. Claro, o Hulk é o melhor média de atacantes. Tem um jogo difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras é o time que menos cede pontos para atacante. A gente tem o Roger Guedes, que pode ser interessante aqui, né? O próprio Biel do Bahia pode ser um nome legal, mais ousado, né? Vitor Roque do Atlético Paranaense, enfim. E aí, aqui, Júnior Santos e Vitor Sá. O América Mineiro cede muito ponto para o atacante. Sem o Tiquinho Soares, o Vitor Sá tem uma média um pouquinho melhor do que o Júnior Santos. E o Vitor Sá, na temporada, tem mais gols e mais assistências do que o Júnior Santos. A vantagem do Júnior Santos seria que ele joga como centroavante, mas é difícil acertar quem vai ser o atacante desse time que vai bem, tá? Mas enfim, como eu disse lá no dossiê, a gente tem mais opções. Por enquanto, nosso time vai ficar com Caleri. Eu vou fazer uma apostinha aqui no Moisés e vou colocar o Pedrão, atacante do Flamengo, aí o queixada que sempre imita, né? Vamos para nossas dicas no meio de campo. Primeiro nome que eu vou passar para vocês, a gente acabou de falar do potencial que o Botafogo tem, né? O América Mineiro é um time que toma muitos gols, é a pior defesa do campeonato. Já tomou 18 gols no Campeonato Brasileiro, né? E sem o Tiquinho Soares, minha indicação de ter o nome do Botafogo é o Eduardo, tá? Tirando o Tiquinho Soares, é o jogador que mais participou de gol do Botafogo. Já são 8 gols e 2 assistências. Deve ser o cobrador de pênalti sem o Tiquinho Soares. Cobra falta, né? Já tem gol de falta aí na Sul-Americana. Cobra algumas bolas paradas de escanteio também. Então, um nome muito participativo do Botafogo. Acho que tem que estar no seu time aí o Eduardo, tá? Outro nome que eu gosto muito, 2 nomes que eu gosto muito, são Ganso e Lima, né? Eu até mostrei ali logo no começo do nosso dossiê aqui a recorrência que o Corinthians tem, tá? Corinthians 100% de recorrência. Todos os últimos 5 jogos, um meia passou de 8 pontos contra o Corinthians, né? E aí, lembrando para vocês, Thiago Maia passou no último jogo 8 pontos, Michel Araújo, Rafael Veiga, Caio Alexandre, enfim, todo mundo passando de 5 pontos, 8 pontos. E a gente tem 2 nomes interessantes. O Ganso, que tem 2 gols e 3 assistências no campeonato, tá com uma regularidade muito boa o Ganso aí, só que ele gera menos ponto de média base, né? Desarme e finalização, 1.9. E a gente tem o Lima, que eu vou colocar aqui no nosso time. O Lima já tem 2 gols e 1 assistência, tá, no campeonato. A vantagem do Lima é que ele tem média básica de 4 pontos, tá? Então, com desarme e finalização, ele gera bastante ponto, eu gosto muito, tá? Outro nome que a gente tem aqui interessante é Alan Patrick do Internacional. O Bahia é a 4ª pior defesa aí. O Alan Patrick é o cara mais participativo do Internacional, né? 8 gols, 3 assistências já. Deve ser o jogador de pênalti do Internacional. Bola parada também é com ele. Então acho que é um nome legal aí pra gente escalar também, tá? O nome do Atlético Paranaense, o Grêmio vem tendo muito pontos para meia, tanto de desarmes como de participação em gol, né? São 8 participações em gol nos últimos 5 jogos. O Cris tem uma média de 6.18. E lá no nosso dossiê, a gente colocou também o Eric do Atlético Paranaense. O Eric, nos últimos 2 jogos, nos 2 ele passou de 11 pontos em casa, né? Então, a gente vai ter a escalação desses times. Se tiver algum outro meio que vá pro jogo, Terans, Vitor Bueno, pode ser nome interessante aí, tá? Nomes do São Paulo, eu gosto do Rodrigo Nestor, só que no Joga 10 News, tá dizendo que ele não vai pro jogo aqui, tá numa dúvida entre Michel Araújo e Wellington Rato. Vamos ver se a gente tem mais informação de quem joga. Qualquer um desses 3 que jogar são bons nomes pra rodada, tá? Vamos ver se a gente consegue ter mais informações. Descendo mais aqui, a gente tem o Caio Alexandre, que eu acho que é um nome legal. O Vasco tá cedendo muito pontos para meio de campo, né? Lembrando que Fortaleza, né, pelo Gato Mestre aí, é o time que tem mais chance de fazer gol na rodada, então é legal ter uma pecinha ofensiva do Fortaleza. Eu gosto do Caio Alexandre, pode ser outro meia do Fortaleza aí, são muito equivalentes, Hércules, o Lucas Sacha, né? Enfim, o Pochettino, se jogar. Acho que são esses nomes de meia. Subindo um pouco mais aqui, falando dos caras mais regulares, Veiga, melhor média dos meias, Tassiano, segunda melhor média, e Matheus Fernandes, a terceira, né? São 3 jogadores com jogos difíceis, tá? Mas tem sempre potencial, o Veiga é sempre muito participativo, o Matheus Fernandes, o meia que mais desarmou, Tassiano tá com uma regularidade muito boa, enfrentando um Internacional meio irregular aí. Enfim, são nomes interessantes. Por enquanto, eu vou fechar nosso meio com o Alan Patrick. Se a gente tiver informação do São Paulo, quem que joga, provavelmente a gente vai mudar para um Rodrigo Nestor ou para Wellington Rato, lembrando que a gente fecha isso na live, né? Enfim, esse é o nosso setor ofensivo aí. Vamos agora para nossa defesa. E aí, como eu falei, a gente tem um vídeo aí falando dos melhores SGs, melhores defesas. Aqui, fazendo um resumo para vocês, os melhores SGs que eu vejo para a rodada são São Paulo e Fluminense. Fluminense mais ousado até, mas quando a gente vive uma fase muito ruim, não consegue nem finalizar. E o mais ousado, e aí outros nomes que tem, Botafogo é um SG legal para a rodada. Eu gosto também do SG do Fortaleza, do Santos e até do Flamengo, se for titular, tá?
esse é o resumo. Quem quiser mais detalhes, mais escalação de tiro curto, a gente tem outro vídeo aqui que a gente fez, né? Bom, vamos falar dos laterais que a gente tem para rodada. Eu vou começar pelos laterais do São Paulo, tá? Caio Paulista e o Rafinha. Potencial de SG muito bom para o São Paulo. São Paulo tem a melhor defesa aí do Brasil no ano. Vem segurando bastante SG aí. O Rafinha é um cara mais desarmador. 13 desarmes em 6 jogos, né? E realmente o lado do Goiás aí direito cede muitos desarmes, né? No último jogo o Jacaré fez 6 desarmes aí. E a gente tem uma opção aqui mais ofensiva, o Caio Paulista. Ele tem uma média de desarmes menor, 7 desarmes em 7 jogos, mas já tem uma assistência e finaliza muito, tá? Então aí vai muito da sua estratégia e eu acho que inclusive vale a dobradinha dos dois, tá? Um nome que eu quero ter no meu time aqui, SG do Botafogo, é o Marçal. Marçal que vem numa crescente muito boa, 7, 8 e 9,5. É um cara que em 4 jogos tem 13 desarmes, já tem 3 assistências na temporada em 2023, cobra muitas bolas paradas aí do Botafogo, principalmente escanteios, e o Botafogo tá indo bem na bola aérea ofensiva, então Marçal é um cara que eu quero ter no meu time, tá? Eu acho que meu segundo lateral vai ser um do São Paulo, mas é que eu vou passar outras opções para vocês. Eu gosto muito do Rubens, do Atlético Mineiro, é o segundo maior desarmador do campeonato, né? Atrás apenas do Marlon. Enfrenta o Arthur, que cede muitos desarmes aí, a gente inclusive colocou isso no dossiê, né? Quase todos os laterais esquerdos que jogaram contra o Palmeiras fizeram 3, 4 desarmes, então é um nome interessante o Rubens. Eu gosto do Ayrton Lucas, deve enfrentar o Wesley, o Bruno Rodrigues, é um cara que descansou aí no último jogo da Libertadores, então deve ser titular, acho que é um nome legal aqui. Descendo um pouquinho mais, eu gosto do Juninho Capixaba, né? A gente sempre fala, laterais que enfrentam o Santos conseguem sempre muitos desarmes. Apesar do Juninho Capixaba não ter começado tão bem assim a temporada, já são em 6 jogos, 11 desarmes, 1 gol e uma assistência, né? Então é um cara muito bom. Descendo mais aqui, nomes mais baratinhos, talvez um Fernando aqui do Atlético Paranaense, e aí outros nomes mais baratos, é difícil aqui de a gente pensar em alguém, né? Mas enfim, bastante dicas, lembrando que na live a gente monta o nosso time bom e barato também, e tem lá no nosso dossiê. Para fechar o nosso time, eu vou com o Rafinha. Eu gosto de laterais desarmadores, o Rafinha tem algumas assistências aí pro Caleri, vamos apostar nessa dobradinha, né? Vamos para nossa zaga aí. Primeiro nome, tem dado muito certo minhas apostas aí, né? Contra a zaga, zagueiro jogando contra o Corinthians, né? A gente colocou o Murilo aí. Murilo fez gol, mitou. A gente colocou o Cuesta, foi muito bem, cabeçada na trave. Colocou também o Fabrício Bruno na última rodada, que imitou foi o Léo Pereira, mas zagueiros contra o Corinthians tem imitado muito. O Corinthians é o segundo time que mais cede desarmes, potencial de bola aérea. E o Nino fez gol em todas as competições que ele jogou pelo Fluminense, tá? Então, Nino tá com uma grande viés aéreo aí, fazendo muitos gols de cabeça. Então, vamos ter no nosso time uma apostinha mais ousada aí, né? Eu gosto muito de zagueiros do São Paulo. Eu não sei se o Arboleda vai pro jogo, ele tá machucado. Pelo Joga 10 News, tá dizendo que ele não vai pro jogo, tá dizendo que é Lucas Beraldo e Diego Costa. Vamos aguardar mais informações aí. Por enquanto, meu segundo zagueiro vai ser o Lucas Beraldo, tá? Foi muito bem na última rodada, 10,90, né? Fez golzinho de cabeça, é um cara que tá desarmando legal aí, potencial de SG. Se o Alan Franco for pro jogo, em vez do Diego Costa, eu gosto muito do Alan Franco. Foi muito bem no Paulistão, tá precisando de pouquinho para valorizar, nome legal pra gente escalar aí, tá? Mas acho que tem que ter um zagueiro de São Paulo. Essa vai ser minha zaga. Mas acho que o Cuesta também é um nome muito bom. A média do Cuesta em casa tá 8,88, média incrível, muito interessante. A gente tem o Joaquim aqui, média de 2 desarmes por jogo, é o segundo zagueiro com melhor média no campeonato, então Joaquim é um nome legal aqui pra gente ter em mente. O Titi do Fortaleza já tem 10 desarmes em 6 jogos, enfrenta o Gabriel Peck aí, que é um cara que cede muitos desarmes aí, então Titi é um nome legal. E descendo aqui, para quem tá sem cartoleta, acho que o nome legal é o Rodrigo Moledo do Internacional. Precisa de 0,04 para começar a valorizar. O Inter vive uma fase muito ruim, são 5 derrotas aí seguidas, acabou ganhando aí no meio de semana, mas enfrenta o Bahia, que é um time frágil também, quem sabe pinta SG, e um cara bem baratinho aí pra gente escalar, tá? Para mim são esses nomes de zagueiros que eu gosto pra rodada, né? Vamos pro nosso goleiro aqui. Eu acho que tem vários nomes interessantes de goleiro. Os dois que eu mais gosto são Lucas Perry e Rafael, 2 goleiros com potencial de SG e potencial de defesas, né? O Lucas Perry e o Rafael fazem bastante defesas. O Rafael, o Goiás cede até um pouquinho mais de defesas do que o América Mineiro, então 2 nomes interessantes aí, eu gosto bastante. Goleiros focados em defesa, a gente tem o Léo Jardim e o João Paulo dos Santos aqui. Papa João Paulo é o 4º goleiro com mais defesas, segunda melhor média. Léo Jardim é o goleiro com mais defesas. E o Bragantino e o Fortaleza são os times que mais finalizam. Média de mais de 5 finalizações por jogo, tá? Então, nomes interessantes pensando nas defesas. Focado mais no SG, o Fábio, né? O Corinthians é um time que não vem finalizando muito, mas tem potencial de SG.
Descendo mais aqui, eu gosto do João Ricardo, tá? Precisa de -1 para valorizar, então para quem tá precisando de cartoleta, é um nome legal aqui pra gente ter em mente aqui de escalar ele, né? Enfrenta o Vasco, é um time que tá na zona de rebaixamento, e acho que é isso, goleiro baratinho também. Acho que são essas indicações de goleiro, né? Por enquanto, eu acho que eu vou com o Lucas Perry, tá? Mas pode ser que a gente mude para um Rafael aqui, ou até mesmo com o João Ricardo, pensando nas cartoletas. Mas por enquanto é isso. E de técnico, eu costumo... Técnicos os mais favoritos são, claro, Luiz Castro, o Dorival Júnior, Sampaoli, Rua Voivoda, acho que são nomes interessantes para a gente escalar aí de técnico, né? Descendo mais aqui, o Antônio Oliveira não é um nome ruim para quem tá sem cartoleta, tá? O Cuiabá enfrenta o Lanterna Curitiba em casa. Acho que, inclusive, a gente pode falar de nomes ousados aí do Cuiabá. A gente tinha o Deivinho, Fernando Sobral, o Marlon, o próprio Walter. Vários nomes que são interessantes, mas, assim, a gente fica mais pé atrás, né? Então, você pode dar uma cercada aí quem tem cartoleta com o Antônio Oliveira. Para quem tá pensando muito na valorização, quer ganhar cartoleta, acho que o Luxemburgo... Enfim, acho que o Fluminense é favorito, mas ele precisa só de 1,78 para valorizar os nomes interessantes. Por enquanto, a gente vai com o Dorival Júnior aqui no nosso time, tá? Então a gente faz essa triplicada aqui do São Paulo. Pode ser que a gente venha com outro lateral aqui no lugar do Rafinha e opte por um Rafael. Pode ser que a gente coloque aqui no gol um Kozlinski e aí parta para um Cuesta aqui na zaga. Enfim, pode ter variações assim, lembrando que a gente fecha o nosso time na live, né? Opções de capitão, para mim, como eu falei, o Caleri é muito destacado para mim como o melhor capitão da rodada, acho que quase unanimidade. Vai ser o capitão mais escalado. Se o Flamengo vier titular e tem um risco do Cruzeiro vir reserva, eu acho que o Pedro cresce bastante de potencial, né? Cano mais ousado, enfim, talvez um Eduardo aqui, se você quiser usar bastante, mas eu realmente não fugiria tanto do Caleri nessa rodada, tá, pessoal? Mas era isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like, ajuda demais o like aqui no nosso canal, né? Ajuda a gente a crescer bastante o canal. E não se esqueçam de se inscrever aqui também, né? Vir para nossa live, participar do nosso grupo do WhatsApp. Tem bastante conteúdo para vocês, né? Lembrando, lá no nosso WhatsApp, dossiê da rodada, time tiro curto, time bom e barato, time valorização, tudo isso na live também. É isso, pessoal. Até a próxima. Falou!